O Enaserv 2019 é realizado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, AIB, em conjunto com o Ministério da Economia. Damos início ao quarto painel, Disrupção nos meios de pagamentos internacionais. Convidamos para compor a mesa, então, o senhor Arthur Pimentel, vice-presidente da AIB. Vamos recebê-lo. O senhor Rafael Santiago de Lima, coordenador de estudos de atividades fiscais da Fiscalização da Receita Federal do Brasil. O senhor Lisandro Vieira, especialista em compliance nos pagamentos internacionais. Lembramos que o tempo de cada palestrante é de 20 minutos e que será dado um aviso quando faltar 5 minutos e quando o tempo estiver também esgotado. As perguntas deverão ser dirigidas à mesa por escrito, identificando o participante e o seu e-mail. As recepcionistas estarão à disposição durante todo o painel para receber as perguntas, que serão respondidas após as palestras ou posteriormente, dependendo do tempo, por e-mail aos senhores. Passamos a palavra agora ao senhor Arthur Pimentel, vice-presidente da AIB, para dirigir os trabalhos. Vamos recebê-lo novamente, por gentileza. Boa tarde. Ninguém está com sono, né? Todo mundo comeu um pouquinho, lanchou. Muito bom, porque o tema aqui vai ser... Tem que prestar muita atenção. Para começar pela palavra. A gente vai tratar de disrupção. Todo mundo sabe, não precisa explicar nada, né? Ah? Todo mundo sabe. Olha só, gente. O termo parece... O nome do painel foi muito bem colocado, tá? Disrupção nos meios de pagamentos internacionais. O que é isso? Nada mais é do que algumas alterações de mercado, alterações de comportamento de mercado, alterações de tecnologias do mercado, tá? Para esse setor específico, nesse setor específico, tá? Geralmente são procedimentos mais simples, mais eficientes, menos onerosos, tá? Para as partes. Isso faz parte de uma evolução. Isso surgiu lá em 95, lá em 1939, né? Com estudiosos de economia, dentro da Revolução Industrial. Para a gente entender melhor esse termo, esse nome do painel, eu gostaria de dar alguns exemplos que a gente vai cair a fichinha em 2 segundos. Por exemplo, todo mundo lembra dos computadores de mesa, não é isso? Aqueles grandões e tal. Quem é que ficou no lugar? Os laptops, os PCs. Todo mundo lembra do telefone fixo. Quem é que ficou no lugar? Celular. Wikipedia deu aquela alijada naquelas enciclopédias online. Os aplicativos que todo mundo está usando hoje em dia, 99, Uber, né? Easy, tá o quê? Está assustando esse mercado, né? de prestador de serviço de transporte. Netflix deu aquela empurradinha assim por lado naquelas videolocadoras. O Google praticamente eliminou as listas telefônicas, todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui alcançou a lista telefônica. E essas startups financeiras desse mundo moderno, tá, estão revolucionando esse segmento de meios de pagamentos, principalmente os internacionais. Tá? A gente sabe hoje, graças a Deus, que a gente hoje tem números. Graças ao esforço do governo federal à época, né, Rafael, começou isso, quer dizer, o ápice foi em 2012, né? Com a inauguração, com a criação do Ciscocer. A partir daí, nós temos números, podemos analisar movimentos de compra e venda internacionais de serviços. Eu sempre brinco que antigamente
antigamente os embaixadores passavam uma certa vergonha na mesa de negociação, porque quando caía no item serviço, cadê o número? O que é que tinha? Não tinha nada, era só ali no feeling. Então hoje a gente brinca, não, senhor, você tem aqui as estatísticas de todos os países, nossas compras, nossas vendas. Isso é muito importante. Então a gente vai evoluindo aqui com esse tema. Vou passar aqui primeiro, quem que vai? Rafael, né? Rafael vai fazer a apresentação dele, depois o Lisandro, e depois a gente faz aqui algumas observações. Tá ok, gente? Por favor, Rafael. Bom, muito boa tarde a todos. Estamos escutando bem? Meus caros, primeiramente eu queria agradecer o convite da EAB, a organização do ENACERV. Eu estou aqui já pelo 7º ano consecutivo, por incrível que pareça, antes mesmo do nascimento do CISCOSERV. E claro, muitas pessoas que estão aqui podem não me conhecer, mas porque eu fico numa salinha pequenininha do lado durante todo o dia do ENACERV fazendo despacho executivo, recebendo as empresas e tratando de dúvidas individualizadas do CISCOSERV ao longo desses anos. E é muito prazeroso, porque a gente aprende muito, evolui o sistema e já estamos bem... Já estamos bem avançados na gerência desse sistema chamado CISCOSERV, que é um sistema gerido por 2 casas, e agora estamos dentro do mesmo, né, Renato? Estamos dentro da mesma secretaria, do mesmo ministério, que é o Ministério da Economia e etc. E eu fui chamado aqui hoje para falar de meios de pagamento, arranjos de pagamento, mas eu não posso deixar de dar meus recados relacionados ao CISCOSERV. Por quê? Porque eu acho que tem vários assuntos dele que são interligados, inclusive alguns deles podem ser até a origem de muito do que se fala hoje nessa modernidade de novos meios de pagamento, tecnologia, etc. Vou dar um exemplo que eu anotei aqui no meu rascunho, muito simples. Lá em 2006, Lei 11.371, desregulamentação, digamos assim, da cobertura cambial, né, das exportações, onde os brasileiros poderiam fazer suas exportações, a empresa brasileira podia fazer suas exportações, manter o recurso do exterior e utilizar aquele recurso desde que não seja para emprestar o recurso, pagar obrigações de terceiro. O resto você podia fazer o que bem entendesse, a lei não proibia fazer nada disso. O que acontecia? Nós passamos assim uns 2 anos para entender o que era aquilo. Já estava na lei em 2006 e nós demoramos uns 2 anos. As empresas chegavam para a gente e falavam assim: é verdade mesmo que agora eu posso pagar uma importação de serviço lá nos Estados Unidos com a minha conta lá, porque eu posso deixar meu dinheiro da exportação lá e está tudo ok? Ou eu posso mesmo pagar uma importação de mercadoria utilizando aquele recurso que está lá nos Estados Unidos e o fiscal aqui da alfândega não pode me cobrar o contrato de câmbio? E a resposta é verdade. Olha isso que podia acontecer. Aquilo meio que já deu uma quebra de paradigma em relação à questão dos meios de pagamento. Estávamos falando de, antes você tinha que necessariamente ter um contrato de câmbio e de repente o contrato de câmbio deixou de ter essa necessidade toda. Você pode fazer o pagamento inclusive utilizando uma conta que você tem em Taiwan, fez uma remessa para Noruega e pagou sua importação de serviço. Por aí nós estamos falando agora só de pagamento. Pagamento realizado com uma conta, com recurso que você tem no exterior. Uma coisa mais sofisticada, nem toda empresa tem uma conta. Não, naquela época, tá, gente? Naquela época nem toda empresa tinha uma conta no exterior e a flexibilização da cobertura cambial viabilizou esse tipo de pagamento, que já foi uma quebra de paradigma, eu considero. Nós tivemos que meio que fazer alguns exercícios de convencimento de que as pessoas podiam. Então, a lei está flexibilizando, vocês podem. E também fizemos com os nossos fiscais, dizer, olha, vocês têm que aceitar, o cara fez, está aqui na lei, nada proíbe ele fazer. Não tem essa história mais de contrato de câmbio dentro da ficha-câmbio da DI. Vocês devem lembrar desse tipo de coisa que aconteceu. E no início foi difícil para todos os lados.
quem fazia os controles, etc. A única obrigatoriedade que tinha era entregar uma declaraçãozinha chamada DEREX, que muitos aqui já ouviram também palestrar sobre DEREX. Então, esse era um primeiro ponto que eu queria falar a respeito do Ciscoserv. O outro ponto, eu acho que até o Renato Agostinho já deve ter tocado aqui, mas eu peço até perdão se eu for um pouco mais além de vossa fala, é que é o seguinte, o caminho está muito claro. O caminho ele está bem descrito em relação a uma transição do Ciscoserv para uma nota fiscal de serviço eletrônico. Aí normalmente as pessoas dizem, nossa, mas aí vai uma confusão danada, agora que a gente aprendeu a fazer o Ciscoserv, tem muita gente que trabalha com isso, etc. Então, calma aí, vamos fazer aqui um adendo. Eu não estou falando que as informações que estão dentro do Ciscoserv vão ser perdidas. As informações que estão dentro do Ciscoserv migrarão para o anexo da nota fiscal de serviço eletrônica. Senão, nós nos substituiríamos. Porque eu preciso dessa informação para fazer análise de risco tributário. Eu preciso dessa informação. Mas nós vamos ter ela através agora do quê? Da nota fiscal de serviço eletrônico, que está bem avançada, está bem planejada. Vários municípios, as capitais, estão todas aderentes. E um pacote gigantesco de municípios já estão aderindo. E nos próximos dias a gente vai ver muito esse assunto. É só acompanhar o jornal, vocês vão ver. Vai ter a tramitação da nota fiscal de serviço eletrônico, a lei está tramitando, e depois disso resolver questões de produção. Porém, ela só substitui a questão do Ciscoserv se ela vier com todas as informações do Ciscoserv dentro dela. Então já tinha uma menina ali chateada comigo dizendo que ia perder o emprego. Não vai, porque ela vai só mudar o produto dela. Ao invés de ela ensinar a fazer o Ciscoserv, ela ensina a fazer nota fiscal de serviço eletrônico na aba lá que é relativo ao comércio exterior de serviços, tá, gente? Porque a gente precisa, a gente não pega essa informação porque ela é útil para análise fiscal e importante para empresas sérias, como a maioria que estão aqui. Um detalhe, eu estou há 7 anos participando aqui do ENACER e tem pessoas que vêm aqui todos os anos. Dos 90% que eu acabei de fazer um despacho, são as mesmas pessoas que vêm aqui todos os anos. E isso eu fico muito contente. Sabe por quê? Porque mostra a seriedade das empresas em querer fazer a coisa da forma correta. Então estão buscando fazer a coisa da forma correta. E a gente tentando simplificar, ver qual é a forma como a gente pode abordar. Os manuais mostram isso, que a gente já simplificou bastante, e até por conta desses eventos aqui. Esse evento contribuiu muito para a evolução dos manuais. Né? Tudo bem? Então era esse um outro ponto que eu queria falar. Um outro ponto também importante, parece meio bagunçado, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade para jogar algumas notícias importantes para todos. Depois eu falo um pouquinho de meio de pagamento. Nós estamos trabalhando, já está prestes a ser assinado um convênio com o Banco Central do Brasil, onde a Receita Federal receberá todos os contratos de câmbio firmados por todo e qualquer brasileiro, todo e qualquer cliente de sistema financeiro. Nós receberemos diretamente o contrato de câmbio, claro, respeitado os limites da Lei Complementar 105, eles virão mensalmente globalizados. Só que, por natureza, é fato, o que dá uma granularidade, uma riqueza da informação gigantesca. E isso foi pedido, por incrível que pareça, pelos próprios bancos. Pelos bancos, por Ambima, por a BVCAP, por Abracan. Por quê? Porque estavam sofrendo um problema sério em relação à regularidade da conformidade. Passou-se um tempo, o modus operandi da Operação Lava Jato foi a utilização equivocada e ilegal de contratos de câmbio pulverizados. Não é isso? Aqui em São Paulo, eu conheço porque eu conheço o Banco do Brasil ali, e as pessoas usavam os moradores de rua para fechar contrato de câmbio abaixo de R$10 mil, e os moradores de rua sabiam que se almoçaria no dia dependendo da taxa de câmbio. Porque da forma como a taxa de câmbio estaria, eles fariam que todas aquelas contratinhos pulverizados e faziam remessas irregulares para fora utilizando taxa de câmbio simplificada, ou seja, uma coisa horrorosa. E os próprios bancos nos procuraram, pelo amor de Deus, vocês precisam nos ajudar, porque eu não estou conseguindo ser responsabilizado criminalmente e eu não estou conseguindo fazer a minha conformidade tributária, etc, etc. Tudo que eu estou falando aqui tem um propósito. Veja, nós estamos falando de banco
estruturado, corretora estruturada, com 50 anos, com dificuldade de fazer a questão da conformidade tributária. Nós vamos já chegar para falar dos novos meios de pagamento. Imagine esses. Onde nós vamos chegar? Imagine esses. Tá bom? Pagamento de importação no exterior vezes tributo. Só para ver se fica claro aqui para vocês, vamos fazer aquela história que eu gosto sempre de fazer, né? Primeiro ponto, quando já tiver nas minhas palestras ou despacho executivo que eu fiz. Olha lá que beleza. Mais de 50%. Então eu sempre falo isso, eles já estão acostumados. Quer dizer então que eu posso ter uma conta em Nova York? Pode. Sua empresa pode. E na hora que você pagar uma importação de serviço lá? Paguei lá, não teve câmbio, não, maravilha, tem tributo? Gentileza? É claro que tem tributo. Tem nada, absolutamente nada a ver com o meio de pagamento e a forma como foi feito o pagamento. É claro que tem tributo. E isso é muito importante. Isso tem que ficar claro. O único tributo que pode ser economizado num meio de pagamento um pouco diferenciado chama IOF câmbio. Porque às vezes não precisa do câmbio. Aí não tem o IOF câmbio, porque isso é intrinsecamente ligado à execução do contrato de câmbio. Mas o resto, queremos nós ou não, eles incidem. Perfeito? Então isso tem que estar muito claro. Não é o meio de pagamento que interfere se vai ser tributado ou não determinada operação. Como assim? Eu fiz um escambo aqui. É isso mesmo. É tributo. Não, eu comprei com Bitcoin. É tributo. Eu comprei eu fiz aqui um escambo, troquei pelo não sei o que. Tributo. Porque o tributo, qual é o fato gerador do imposto de renda? Vocês grandes doutores, qual é o fato gerador do imposto de renda na importação de serviço? É câmbio, é? Fechamento de contrato de câmbio? Não é não, né? Os 5 verbos lá, eu sempre esqueço uns 2. Mas lá tem o quê? Entrega, crédito, emprego, remessa. Tem uns 5 verbos que englobam só tudo. Crédito, não é isso? Ok, esse é o outro ponto. Estou chegando lá. E a questão dos criptoativos. Nós lançamos no final do ano passado uma solução que ficou em consulta pública, uma minuta de instrução normativa para tratar da busca de informações. No início era só das exchanges, né? Das exchanges de criptoativos. Mas depois foi ampliada e agora é até para qualquer um de nós. Se eu fizer uma operação, eu e o Renato aqui, eu tenho que declarar, ele tem que declarar que me vendeu criptoativo, pela essa nova obrigação. E esse negócio vai provavelmente entrar em vigor nos próximos dias, está no gabinete do secretário, esperando o momento oportuno. Fizemos uma consulta pública, recebemos mais de 30 formulários, levamos em consideração todos os 30 formulários, recebemos as associações de exchange, melhoramos o conceito do que era criptoativo, amarramos mais, porque estava muito amplo antes, né? Porque você falava ativo digital, quase tudo é ativo digital, né? Representação digital de valor. Agora não, amarramos a tecnologia de criptografia, a tecnologia de blockchain, etc, etc, etc. Então, assim, já meio que antecipando, desculpa a vocês aqui, meus colegas de mesa, mas eu sou ansioso, sou assim mesmo, vou antecipando, a gente vai entrar nessa seara dos criptoativos. Hoje a Receita já está nessa seara através da declaração de imposto de renda à pessoa física. Você já tem que declarar. E claro, assim, para vocês entenderem bem, a Receita entende o criptoativo como um ativo. E a tributação dele ocorre por meio de capital. Tá bom? Eu vou só pedir o colega para pôr. Já está. Você pode passar a próxima, por favor? Eu queria mostrar para vocês o seguinte. O sistema de pagamentos brasileiro, a partir de outubro de 2013, com a edição da Lei 12.865, os arranjos das instituições de pagamento passaram também a integrar o SPB. Então, os arranjos e instituições de pagamento passaram a integrar o SPB. Artigo 6º, definições. O arranjo de pagamento, conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores. Isso é uma definição do que é um arranjo de pagamento. E quem é o instituidor do pagamento? Quer ver um arranjo de pagamento? Cartão de crédito. Eu vou botar o mais simples para depois a gente... inclusive o amigo Lisandro vai evoluir bastante aqui em tipos diferentes, assim. Mas vamos falar daquele que a gente conhece mais tranquilamente, o cartão de crédito. O
que é o instituidor de arranjo de pagamento? É a pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento. E quando for o caso, pelo uso da marca associada do arranjo de pagamento. Aqui a gente pode pensar naquelas bandeiras, as grandes bandeiras, Mastercard, Visa. São esses os caras instituidores do arranjo de pagamento. Isso aqui é definição, isso aqui é norma. Isso aqui é o marco normativo. Por favor. O artigo 6º, inciso 3º. Instituição de pagamento. Pessoa jurídica que aderina a um ou mais arranjos de pagamento e tenha como atividade principal, acessória, alternativa ou cumulativamente, gerir conta de pagamento, credenciar a aceitação de instrumento de pagamento, emitir instrumento de pagamento, converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso da moeda eletrônica. Por favor. O que é uma conta de pagamento? Uma conta de registro detida em nome de usuário final de serviço de pagamento utilizado para execução de transações de pagamento. Instrumento de pagamento. Dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento, utilizado para iniciar uma transação de pagamento. Moeda eletrônica. Recurso armazenado em dispositivo ou sistema eletrônico que permita ao usuário final efetuar a transação de pagamento. Próximo, por favor. Eu sei que é meio chato, eu estou mostrando o marco legal, mas vocês vão ver que em 10 slides eu mato todo o marco legal para meio de pagamento na nossa legislação. É 10 slides com essa letra desse tamanho. E a gente mata toda a regulamentação. E aí eu vou chegar a uma conclusão interessante e vocês vão me ajudar. As instituições de pagamento são classificadas nas seguintes modalidades, de acordo com o serviço de pagamento prestado. O emissor de moeda eletrônica, instituição de pagamento que gerencia conta de pagamento de usuário final, do tipo pré-paga, disponibiliza transação de pagamento que envolva o auto de pagar ou transferir, com base em moeda eletrônica e tal. Considera-se moeda eletrônica, para efeito do inciso, os recursos reais armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permita ao usuário final efetuar a transação de pagamento. Próximo. Emissor de instrumento de pagamento pós-pago. Instituição de pagamento que gerencia conta de pagamento de usuário final pagador do tipo pós-paga e disponibiliza a transação de pagamento com base nessa conta. Cartão de crédito, né? Conta pós-paga, né? Tem ali uma conta, ele gerencia, mas ela é pós-paga. Credenciador. Instituição de pagamento que, sem gerenciar a conta de pagamento, habilita recebedores para aceitação de instrumento de pagamento, participa do processo de liquidação das transações do pagamento como credor perante o emissor. Próximo, por favor. Aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Até ali, o cara definiu bonitinho a figura do cara que é o emissor do cartão, que é o banco, emitiu a figura da bandeira, que é o instituidor do arranjo, as suas responsabilidades, o credenciador, que estava nessa penúltima slide, que o credenciador é aquele cara que se obriga, mediante a instituição financeira, a cumprir. Se por um acaso der um problema, ele tem que arcar com as consequências ali, ele tem que pagar. Aqui é interessante. Para os efeitos deste regulamento, as expressões e termos relacionados como segue. Subcredenciador. Aí aqui começam os problemas. Participante do arranjo de pagamento que habilita o usuário final recebedor para aceitação de instrumento de pagamento. Emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira, participante de mesmo arranjo de pagamento, mas que não participa do processo de liquidação das transações de pagamento como credor perante o emissor. Então veja, é um camarada que veio para facilitar a vida de todos, tá? E aí vocês podem pensar, eu não sei se tem alguém aqui dessas empresas, mas eu vou colocar a título de conhecimento para vocês, mas aí é PayPal, entendeu? Esses caras são subcredenciadores, Mercado Pago, esses caras são subcredenciadores, e outros mais, porque eles têm camadas de subcredenciadores, às vezes tem 10 subcredenciadores um embaixo do outro, entendeu? E esses caras, por mais que o Banco Central defina quem eles são, eles não têm essa obrigatoriedade, como tem o credenciador. Então, quem tem que tomar de conta deles ali, se eles vão cumprir ou não? O credenciador, que está em cima dele, é que olha e fala, pô, você tem que cumprir com esse papel. Então, meus amigos, olha só, resumindo a conversa, nós temos agora uma infinidade, o Lisandro deve falar um pouco sobre isso,
de meios de pagamento, arranjos de pagamento. Vou dar um exemplo aqui sensacional que eu achei. Existe hoje uma instituição grande no Brasil, foi nos visitar lá na Receita para explicar o modus operandi, que o trabalho dela é o seguinte: eu pego uma pessoa que não tem cartão de crédito, não tem cartão de crédito internacional, mas quer fazer uma compra Alibaba. Como é que ela vai fazer essa compra? Ela vai fazer um câmbio, emitir dinheiro para os caras? Não. Ela tem cartão de crédito internacional? Não. Então eles utilizam esse novo meio de pagamento e compram usando um cartão de débito. Eles usam um cartão de débito e faz uma transação internacional. Pode ser uma importação de bens ou pode ser uma importação de serviços. Ok, como assim, Rafael, importação de serviços? Meu amigo, é um software customizado. Posso comprar? Posso. Então, assim, pode ser uma importação de serviço. E o cara utilizou um cartão de débito. E digo mais, tem uma que nem cartão de débito precisa usar. Ela vai lá e dá um crédito pro cara. Vou te dar um dinheiro. Aí tu compra com esse dinheiro, faz uma transação internacional, o camarada não sabe nem o que é um contrato de câmbio, não sabe o que é isso, o nome dele pode até ir lá no anexo do contrato de câmbio, mas não se descreve qual é o tipo de operação que está no anexo. Eu verifiquei semana passada, para poder chegar aqui e falar isso. Você sabe lá, Maria, José, Antônio, tudo no anexo do contrato de câmbio fechado por esse facilitador. O facilitador faz o câmbio no nome dele. E no anexo tem o seu José, Dona Maria, seu João. Estão remetendo aqui desse valor global, valor de 1.500, tal. Então, mas você não sabe a natureza daquela operação. Aí eu vos pergunto, pode ou não pode estar acontecendo aí uma operação de importação de um serviço? Pode. Importação de uma mercadoria e etc. Quem está olhando para a conformidade tributária disso? Eu tenho minhas dúvidas. Quem está olhando? Alguns arranjos que a gente já viu, os caras disseram, pô, esse aí a gente não olha não. Porque isso aí não é função do banco, chega lá na hora do banco, lá na hora que ele fecha o contrato de câmbio, ele vê qual é a natureza, né? Ali na hora, eu falei, pois é, interessante. O banco, quando vai fazer o contrato de câmbio, ele tem que prestar atenção nas operações que eles estão por trás daquilo, para poder verificar a conformidade tributária. Se ele não está fazendo, tem alguma coisa estranha. Aí, meus amigos, você consegue começar a ver coisas mais complicadas. Porque esse facilitador de pagamento está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil. E vamos supor que, na verdade, você botou uma disponibilidade lá no exterior e com essa disponibilidade exterior investiu num dessas fintechs lá da Califórnia lá para fazer seus investimentos, e de lá você começou a fazer um monte de operação de importação de serviços, importação de bens e etc, sem olhar a questão da conformidade tributária. Veja aqui que eu não estou entrando nem na questão do combate à lavagem de dinheiro, porque essas instituições novas, ela tem essas obrigações, combate à lavagem de dinheiro, certo? Evasão de divisas, tem todo esse aspecto que está sendo relevado. Dizendo algumas delas que elas já têm comum acordo entre elas para não serem massacradas como já foram algumas exchanges. Eu não sei se vocês aqui são investidores de Bitcoin, mas vocês devem saber que alguns países já fecharam as portas durante meses para as exchanges, justamente por essa brecha de evasão de divisa e a questão da lavagem de dinheiro. A China foi uma que ficou um tempão com todas as exchanges fechadas porque elas não conseguiam comprovar a idoneidade da operação e a questão do compromisso no combate à lavagem de dinheiro. Um outro estado que quase fechou as portas de todas as exchanges, na verdade eu acho que não tem mais nenhuma, porque a legislação se tornou tão rigorosa que não tem mais nenhuma, que foi Nova York. Nova York fez um trabalho tão forte que ficou tão difícil trabalhar lá porque as regras eram tão fortes que todo mundo foi embora de Nova York. E nos Estados Unidos tem essa história da legislação ser estadual. O que eu estou querendo dizer para vocês é, a legislação tributária não mudou, né? Ela não mudou. E mesmo porque vem uma reforma tributária, muito provavelmente ainda vai continuar o mesmo problema, porque não vamos acabar com tudo que é tributo. Tu pode racionalizar, diminuir e etc, mas a necessidade da conformidade tributária vai continuar. E uma coisa que nós temos nos deparado e nos tem assombrado, e é para isso que eu estou aqui. Por favor, meus amigos, vocês empresários que estão aí exportando, importando serviços,
consultorias que têm um papel fundamental na disseminação de conhecimento, na derrubada da desinformação. Muito cuidado ao entrar num sistema que te vende só facilidade e que, não, faça aqui comigo, que aqui você não tem que fazer nada, inclusive nem pagar tributo. Isso é um negócio extremamente estranho, você devia fugir desse tipo de análise. Por quê? Porque a legislação tributária não mudou. Mais uma vez eu falo, existe o imposto de renda, existe o PIS/COFINS de importação, pedimos a Deus para que sejam racionalizados na reforma tributária, claro, todos nós queremos, inclusive nós aqui queremos de verdade, para simplificar o sistema. Então, assim, cuidado nesses grandes arranjos de pagamento. Cartão de crédito internacional, emitir o cartão de crédito lá fora, começa a gastar aqui. Os acordos de troca de informação nós vamos começar a utilizar para isso. Hoje nós já estamos recebendo informações de mais de 89 países do mundo financeira. Então, por exemplo, se tem uma empresa brasileira lá fora que tem conta lá fora, nós estamos recebendo todo setembro de cada ano a conta dela lá e os investimentos e os rendimentos. Então, assim, não é para entrar nesse tipo de facilidade. E vocês já me conhecem, eu sou bem objetivo assim, não tem muita enrolação aqui comigo. É assim, não faça isso porque vão se dar mal. Tem que tomar cuidado com essa questão da conformidade tributária, ou não estou entrando aqui em aspectos legais de combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, nem nada disso, mas só no aspecto tributário. Pensem vocês, meus amigos, COFINS, PIS, CID, imposto de renda, tá certo? Por enquanto são muitos, pode ser que amanhã seja bem menos, etc. Mas vai continuar existindo. E em continuando existindo, vamos tomar cuidado com esses novos meios de pagamento, que eles são cada vez mais engenhosos. Cada vez mais engenhosos. Quem diria que um dia eu, com um mero cartãozinho de débito, ou então com dinheirinho no bolso, para pegar um crédito, faço uma compra do site que está lá na China e o cara manda entregar a mercadoria na minha casa. E aí eu acho que ali está tranquilo. Ou então me entrega um serviço. Né? Eu baixo um serviço, eu baixo uma marca, né? Uma patente, não é isso? Com direitos autorais, não é isso? Eu posso, uma nuvem, um software customizado, que é classificado como serviço. Então, assim, era essa palavra que eu tinha para vocês. Vou tentar ajudar aqui daqui a pouco com uma outra pergunta que seja feita. Eu espero que realmente vocês tenham entendido, não num tom de ameaça, nada disso, mas no tom de ajudá-los. Como vocês são pessoas que tomam decisão dentro das empresas de vocês, eu acho extremamente importante a tecnologia. A tecnologia veio realmente para mudar e acelerar e facilitar, mas cuidado no que está por trás disso. Nós temos que realmente prestar atenção na questão da comunidade tributária. E nós, lá da Receita Federal, estamos tentando estudar, temos grupos de trabalho em economia digital, temos grupos de trabalho em meios de pagamento. Só para vocês terem uma ideia, eu vim aqui com essa DECRED, que é uma declaração onde a Receita Federal pega as informações dos cartões de crédito que a gente usa, inclusive os estabelecimentos para qual eles vão. A DECRED ficou totalmente desatualizada quando apareceu, por exemplo, o PayPal. Por quê? Para quem é que a gente está pagando? É para o bar ali da esquina ou para o PayPal? O PayPal, ele que aparece primeiro, porque ele é o subcredenciador. Então, todos os pagamentos de cartão de crédito dali, dependendo do lugar, era tudo feito por PayPal. E eu não vi aquilo que eu queria ver, que era o estabelecimento final. Então, nos próximos dias vai sair uma nova versão da DECRED, como módulo da financeira, para dizer: doutor, você administra qualquer tipo de conta, seja pré-paga, seja pós-paga, vai ter que informar o lugar da DECRED. Era essa a mensagem. Muitíssimo obrigado por me escutar aí com sono e tudo mais. Eu vou ficar aqui para responder mais alguma dúvida de vocês, se eu puder, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Então, não é à toa que esse rapaz é o cara mais amado da Receita Federal, não é? Primeiro e único.
Vamos agora passar para o Lisandro. Ele vai... Hein? Sobrou alguma coisa? Não, depois. Elogio depois. Fala, Ju. Bom, gente, boa tarde. Tudo bem? Não sobrou muita coisa para eu falar. Rafael, parabéns, eu ficaria aqui 1 hora e meia ouvindo. Uma alegria muito grande estar dividindo o painel com pessoas tão ilustres. O Rafael dispensa apresentações, né? O Arthur também, mas o Arthur eu já brinquei com ele que eu tenho um pouquinho de inveja dele, porque ele já foi fazer palestra de Ciscoserve na minha São Borja, no Rio Grande do Sul. Eu já fiz no Brasil inteiro e lá não me chamaram ainda, porque santo de casa não faz milagre, né? Impressionante. Parabenizar Dr. Zé Augusto, Marcelo e toda a equipe pela organização, fantástico. A gente também, todos esses Senaserves que o Rafael falou que a gente está também, né, se prestigiando. Então, o meu papel aqui, eu vou tentar deixar muito claro. Eu não quero ir embora enquanto não fizer todos vocês levantarem a mão. Eu não saio daqui enquanto não fizer todos levantar a mão. Porque primeiro eu vou fazer uma pergunta, já explicando qual é o meu papel. Daqui a pouco eu me apresento rapidinho para dar o background, para vocês saberem quem que está falando aqui e por que está falando. Mas quando vem aqui o Lucas, o secretário Troir, como veio o Renato Agostinho, como veio o Rafael, e nos deixam muito felizes de ver que tem pessoas nesse momento pensando o país com uma cabeça realmente de abertura, de organização, né, dos nossos processos do país, né, enquanto organização, de ministério, de secretaria. Às vezes a gente está sentado ali e não consegue se visualizar no que eles estão falando. Eu vou fazer uma pergunta. O Rafael falou de uma empresa brasileira que organiza pagamentos, de um site da China, de um site de serviço, de importação. Quem de vocês tem certeza que usa esse serviço? Levanta a mão para mim. Quem tem certeza? Eu vou perguntar diferente agora. Quem aqui já se hospedou pelo Airbnb? Levanta a mão. Quem aqui já usou Spotify? Pode ser a conta do parente, do amigo, né? Normal, divide a conta, né? Tá bom. Quem aqui já usou estas duas, por exemplo, gente? Se vocês olharem o e-mail de vocês, se vocês olharem o extrato do cartão de crédito de vocês, vocês vão perceber que o Rafael estava falando de vocês. Quando falou que, inclusive, vocês podem estar no contrato de câmbio. Tem uma empresa domiciliada no Brasil, que é um dos exemplos, né? Foi não é o único, mas essa empresa que o Rafael falou, parceira destes sites internacionais, e mais de 200 sites internacionais, que essa empresa funciona, vamos dizer assim, como uma processadora de pagamentos. Ela está coletando os valores aqui, para obviamente remeter e entregar a quem é o efetivo prestador do serviço ou fornecedor da mercadoria. Essa empresa no Brasil está facilitando, como o Rafael falou, realmente esse é o termo até acho que no Banco Central, facilitação de pagamento, facilitador de pagamento, coleta os valores conosco e vocês recebem um e-mailzinho lá dizendo empresa tal, Spotify, pagamento tal, Airbnb, para dar só 2 exemplos. E leiam nas letrinhas miúdas que daqui 40 dias você vai receber os valores do contrato de câmbio, porque tem um link lá que a gente mal vê, dizendo isso virará um contrato de câmbio daqui a 40 dias. Então todos vocês que levantaram a mão fizeram um contrato de câmbio, mesmo pagando aqui no Brasil, né? Porque, por óbvio, existem normativas do Banco Central por detrás do facilitador de pagamento que obriga ele a fazer o câmbio como o Rafael em seu nome e remeter esses valores para o exterior, ok? Bom, o nosso propósito é de falar aqui então da disrupção dos meios de pagamento internacionais, trazendo um pouquinho para a realidade das empresas. Mas para a gente continuar, antes de entrar na empresa, porque fica muito fácil, eu quero pensar nas pessoas físicas ainda. Vamos continuar. Quem aqui usa Netflix? Quem já usou Uber? Aí fica... Tem alguém que não levantou a mão ainda? Só por curiosidade. Eu vou fazer só um parêntese para perguntar de outras coisas. Porque Uber a gente paga, certo? Netflix a gente paga. Spotify a gente paga. Tem Free também, mas, né? E os outros aí que a gente falou, a gente paga também. Deixa eu perguntar de outros. Quem aqui usa o WhatsApp? Se alguém não levantar a mão agora, eu ajudo aí. Instagram, Facebook. Essas últimas 3 que eu perguntei. Quanto vocês pagam para usar? O Waze, quem usa o Waze aí? Quanto vocês pagam para usar? Tem um ditado lá no Vale do Silício, e não só lá. Acabei de passar um mês lá, vou trazer um pouquinho da experiência de lá também.
para vocês. Estive lá no PayPal, por exemplo, na sede deles e em outras empresas, fintechs. Quando não estão te vendendo um produto, é porque você é o produto. O Thomas, né, da Fiesp, falou aqui que dado é o novo petróleo. O que você diz no Waze? Onde você mora, onde você trabalha, que hora você sai de casa, que hora você chega do trabalho, por onde você vai, por qual a rua, etc. O que vocês dizem no Facebook? O que a gente diz no Instagram? Certo? Então, quem aqui percebeu ou leu ou soube da notícia de que a Apple... Quem aqui usa iPhone? Curiosidade. O pessoal adora. Desculpa, Arthur, eu sou o cara que o protocolo não me apresentaram, às vezes dou uma quebrada, perdão, já peço desculpa antecipadamente. Quem aqui viu a notícia de que a Apple lançou cartão de crédito? Quem viu isso? A Apple lançou cartão de crédito. Google e Facebook já têm autorização para operar como instituição financeira na Europa. Então, o mundo dos pagamentos jamais será como foi e como a gente conheceu em curto período de tempo. Daqui a um tempo a gente vai falar assim, você lembra daquele negocinho que a gente usava para pagar, como é que chama mesmo de plástico lá, cartão de crédito, né? Tem um que eu não lembro, que faz tempo que eu não vejo, como é que chama aquele de papelzinho, dinheiro, né? Não tem dinheiro? Quando foi a última vez que você saiu de casa para ir no banco sacar dinheiro? Quanto era a proporção, a divisão, a fatia que nós pessoas físicas, pagávamos de dinheiro há 5, 10 anos atrás e quanto é hoje? A gente não percebe às vezes, mas o mundo está mudando, os meios de pagamento, eu vou mostrar aqui dados, são o meio por onde mais os bancos são atacados hoje. No Brasil a gente tem uma concentração em alguns bancos que você não vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, é muito, muito mais pulverizado. E é um pouquinho do que eu quero trazer para vocês, queria brincar com as pessoas físicas, mas agora vamos voltar e pensar nas nossas empresas, nas empresas que representamos, ok? Preciso defender aqui, gente, rapidinho, não sei se você já anunciou, mas eu hoje estou CEO da ATM no Brasil, nós operamos atendendo as empresas que pagam e recebem no exterior, ou para o exterior, e a gente tem um propósito que a gente tem levado a campo com os nossos clientes, parceiros, muitos deles aqui presentes, agradeço os que vieram prestigiar. A gente tem o sonho de transformar o ecossistema de comércio exterior brasileiro em um ambiente mais justo, mais saudável e mais transparente. Para isso nós precisamos muito de regulação, muito de ferramentas que facilitem, e nós precisamos que o Brasil deixe de ser, Rafael, infelizmente, como a gente vê no noticiário, um país onde há muita margem para a operação de ilícito, para a evasão de divisas, para a lavagem de dinheiro. Então, a gente acredita que modernizando ferramenta, que a própria tecnologia e a modernização do Banco Central, da Receita Federal, da SESEX, vão ajudar a realizar esse propósito, e a gente quer fazer o nosso grãozinho de areia nesse universo para a nossa contribuição, ok? Me apresentando muito rapidamente, gente, eu tenho 27 anos de tecnologia da informação, 20 anos em comércio exterior e 16 anos empreendendo no Brasil. Então, posso dizer para vocês, do lado de cada mesa, né, como muitas vezes difícil a gente enfrentar todos, ainda mais quando a gente vai para o Vale do Silício e vê o que os caras têm lá de infraestrutura, de capital de risco à disposição, duas das melhores universidades do mundo ali num raio de 50 quilômetros mais ou menos, né? O nosso background é de trabalhar com a implementação desde o início, né? A gente trabalhou com a implementação de módulos de comércio exterior integrado a sistemas corporativos como SAP, Oracle, TOTS. Quem nas suas empresas usa ou já usou, já trabalhou em empresa que usa algum desses sistemas, só curiosidade para a gente ver aqui. Então, assim, boa parte do público sabe o que eu estou falando, vocês sabem que é enfrentar uma implementação de um software corporativo para organizar. Claro que o pessoal que tem a visão lá de como é que é em Brasília, e muitos têm a visão de como é que é nas empresas, porque o Rafael está 7 anos sentando com as empresas aqui, vendo as dificuldades, mas a gente sabe dos desafios que às vezes tem empresa que tem um SAP que está lá no Reino Unido, que está lá na Índia, e é muito difícil daqui, Rafael, explicar para o cara que é o nosso suporte lá na Índia, por que eu preciso implantar um pacote de SAP, de correção, de implementação de melhoria, porque mudou alguma regra aqui. As empresas têm esse tipo de dificuldade muitas vezes para se adequar
A gente ficou muito tempo implementando softwares especialistas em comércio exterior. Algumas das empresas aqui usam, muitas empresas, eu vou pedir, mas eu sei que muitas usam essas ferramentas para operacionalizar. E aí em 2012, MIDIC, na época, e Receita nos brindaram aí com os COSED, o Arthur já falou um pouco disso, né? E a gente passou a estudar isso e a efetuar aí palestras em várias entidades, universidades. O pessoal da FATEC está aqui, né? Agradeço a presença. Então a gente tem levado a informação sobre esse tema no Brasil inteiro. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aí, né? Olha essa notícia, antecipo, para quem já não conhece, que é uma fake news, mas faz a gente pensar um pouco, né? Incrível, Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. Parece bruxaria, mas é tecnologia, né? Olha, uma época ali, aprenda a compactar uma música para caber em 3 disquetes. Essa galera que nasceu no iPod, no iPhone, não sabe o que a gente sofreu, né? Para escutar uma música, certo? Gente, aquele telefonezinho ali, tinha o joguinho da cobrinha, né? Tinha? A galera usava o sim. Gente, de quanto tempo a gente está falando, hein? Esse celularzinho aqui, gente, nós usávamos ele em 98. Só por curiosidade, quem aqui era nascido em 98? Os meninos aí que estudam na FATEC não eram nascidos ainda. Faz tanto tempo assim? A gente é tão antigo assim, porque já estava ali em 98? Mais ou menos. Então, até 94, gente, as empresas ainda pediam curso de datilografia. Eu não vou pedir porque é sacanagem, pedir quem fez curso de datilografia, o pessoal vai ficar meio assim de levantar a mão, né? Aí, gente, tem a situação da internet, que, como é que é? Até o final do ano, em cada 50 mil casas, uma terá acesso à internet. Hoje tem 5 telefones na casa, 5 têm acesso à internet, né? Então, vejam como o mundo mudou em tão pouco tempo. E com certeza esses 20 anos não vão levar 20 para mudar na mesma proporção, porque o Moore, né, se não me engano, fundador da Intel, ele criou a lei de Moore e jogou uma praga na humanidade que a tecnologia ia dobrar de capacidade a cada 18 meses, e essa lei há muitas décadas tem valido, né? Não foi revogada ainda, a tecnologia continua acelerando exponencialmente, tá? E nós, né, ficamos onde, né, nesse aspecto? É o seguinte, vamos ver se nós estamos falando das empresas de vocês agora. Se alguma dessas logos aqui fizer sentido para vocês já usaram, já viram a empresa de vocês, como Google, Dropbox, Salesforce, LinkedIn. Algumas dessas eu visitei o Google, visitei Salesforce, visitei LinkedIn, Facebook lá no Vale também, Amazon, hoje, ou Microsoft, ou algumas outras, IBM, né? Vocês sabem que antigamente tinha um CPD na empresa, computador, uma sala com ar-condicionado, etc. Hoje em dia, a tendência não é mais as empresas terem computadores físicos, é tudo em nuvem, certo? 45% da nuvem do mundo é na Amazon, então é muito comum que as empresas de vocês tenham um servidor na Amazon lá, usando ou hosteando, né, os servidores e aplicações de vocês, ou da Microsoft, Oracle, Airbnb, a gente falou. Airbnb é interessante porque nós, mesmo que a gente se hospede no Brasil, né, que a gente pague por intermédio de um facilitador de pagamento domiciliado no Brasil, a gente está fazendo uma transação com uma empresa domiciliada no exterior, e vem uma fatura do Airbnb para a gente dizendo de onde é o Airbnb, né? E o anfitrião, que é o que coloca o imóvel à disposição nesse site aplicativo para alugar, também está tendo uma transação, né? Então, muitas vezes, pode, por favor. Começar a atrapalhar o Lisandro. Interessantíssimo esse negócio do Airbnb. No mês passado, a Espanha chamou o Airbnb, que está situado lá na Irlanda, sei lá o quê, chamou eles para uma conversa e falou o seguinte: muito bonito, sim, o serviço funciona, que é uma beleza, todo mundo gosta, mas vai ser o seguinte, para operar aqui dentro da Espanha agora vai ter que passar a relação de todos os apartamentos que estão no Airbnb e quanto recebem aqui dentro da Espanha. Ok? Então vocês vão passar essas informações aqui de forma amigável, a gente vai fazer aqui um acordo. E, pasmem, o Airbnb assinou o acordo. Tendo assinado o acordo, agora vários países estão convidando o Airbnb para uma conversa. E o Brasil gostou da ideia? E o Brasil gostando da ideia, está prevendo uma conversa próxima com o Airbnb para discutir com eles, falar, muito legal o serviço que vocês fazem realmente, etc. Mas
um aluguel, né? E se você alugar sua casinha aqui no Brasil, você paga, né? Imposto. E você, eu não estou querendo proibir você de fazer essa super rede de apartamentos, casas, etc. Dele. Mas eu não posso punir o cara que tem um apartamentinho dele e quer alugar. Ou tira o imposto dele, iguala todo mundo, ou você vai ter que ser tributado também. Então é isso, né? A Espanha fez esse movimento, os outros países da Europa estão começando a fazer esse movimento e nós também vamos fazer esse movimento. Obrigado, Rafael. Fica à vontade para interromper a qualquer momento, que eu acho que o pessoal tem total interesse em ouvir, né? Mas veja, o Luiz que está ali com a gente, que é do Rio, nos levou uma vez para fazer uma palestra para os hotéis lá, o pessoal da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira, e os hotéis estão aí aterrorizados, né, com o Airbnb, porque quanto dinheiro movimenta o Airbnb? Será que movimenta uma grana? Será que representa valores expressivos? Né? E aí a gente casualmente tinha se hospedado no Airbnb. Seria como ir fazer uma palestra com os taxistas e descer de Uber na frente lá, né? Então a gente até não contou isso para os caras, que era para não, de repente não ser bem recebido lá, né? Aí a gente hoje tem dividido, né, Luiz, com uns dias no Airbnb, uns dias no hotel, para não magoar ninguém, porque a gente tem cliente aí dos dois lados, né? Mas assim, o Rafael falou, lá na Irlanda, gente, eu estive no LinkedIn em São Francisco, eu estive no Slack, que vai estar próximo ali, em São Francisco, eu estive no Airbnb em São Francisco. Mas como assim é Irlanda? E aí eu quero ir para o caso prático, para o caso concreto, porque o Rafael adora responder perguntas, na verdade, né? Assim, conheço em cima de caso concreto, em cima de documento. Quer responder às vezes no público assim, tal coisa. Gente, depende do documento. Entra no site do Airbnb, entra no site do Slack, está lá. Quem é o vendedor? No Slack, por exemplo, se você está nos Estados Unidos ou no Canadá, o seu vendedor que vai te faturar é Slack Estados Unidos. Se você está fora da América do Norte, a sua fatura vai vir a partir da Irlanda. Então a gente tem que olhar esse documento, porque é o documento que consubstancia o câmbio. Mas não foi câmbio, foi cartão de crédito, foi pagamento da mesma forma, só mudou o método. Não muda, como já disse aqui o Rafael, não vou insistir, não muda as obrigações decorrentes dessa transação de prestação de serviço, ok? Quem sabe o que é Slack, só curiosidade, uma boa parte, né? É tipo um Skype, só que mais legal de falar. Programadores, muita empresa de tecnologia usa, é uma ferramenta de comunicação mais legal. Vocês vão entender porque que eu perguntei isso. E aí, gente, dá uma olhadinha, Rafael. Isso daqui é uma tela de um sisteminha, que inclusive chama Zapier, que tem tanto sistema na internet hoje, que tem um sistema na internet para integrar sistemas da internet. Tem mais de 400, 500 aplicativos lá que as empresas usam no marketing, na venda, no atendimento a cliente, CRM, etc. E você precisa largar a informação de um lugar para o outro. Então, esses caras ainda têm uma plataforma aí com vários aplicativos que podem ser conectados. Aí a gente tem serviços mais tradicionais, como hotelaria, consultoria, serviço de transporte. Muita gente que está aqui, que vem para o despachante executivo, né, tem foco no serviço de transporte internacional e serviços conexos, serviços de apoio ao transporte também. Tem grandes especialistas aqui, advogados, consultorias, amigos, parceiros, concorrentes, inclusive nossos, mas que têm uma vivência muito bacana aí com a gente. Eu quero dizer o seguinte, estes são serviços, mas não é uma lista extensiva. E aí é o seguinte, não importa se você, como já disse o Rafael também, não importa se você vai de Visa, se você vai de Master, se você vai de espécie, tem até obrigação para declarar para valor espécie, né, Rafael, a partir de determinado valor. Se você vai de PayPal ou de qualquer outro meio de pagamento, se você vai de câmbio via banco, via corretor ou via qualquer outra instituição financeira, se você vai de Bitcoin, criptomoeda, eu já cansei de ouvir isso, não, eu vou pagar via Bitcoin que daí não tem imposto. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não vou falar porque a autoridade já falou, então quem sou eu? E outra, se você não pagou diretamente, gente, e aqui está uma das maiores pegadinhas e provavelmente, Rafael me corrija se estiver errado, o maior índice de perguntas para ele nesses 7 anos de despacho executivo. Pagamento através de terceiros. Nós no Brasil adoramos fazer uma confusão de quem é a pessoa, de com quem é a nossa relação. O Rafael deu o exemplo de uma empresa aqui no Brasil, que faz um débito, crédito, né, recebe aqui, mas não elimina o fato de que a nossa relação é com o Spotify, é com o Airbnb, é com quem prestou o serviço, e não quem pegou o nosso dinheiro para entregar a quem direito. E isso acontece no agenciamento de viagens, isso acontece no agenciamento de cargas, agenciamento marítimo e a rigor em quase toda a operação que tem um intermediário ali na transação. Qual é o papel do intermediário? Nesse caso que ele falou, foi só de coletar os valores. Em outros casos, a agência de viagem vendeu uma hospedagem para você.
ela prestou o serviço de hospedagem ou ela prestou o serviço de agenciamento daquela hospedagem, inclusive prevista se não me engano, na NBS, né, o serviço de agenciamento. A mesma coisa o agente de carga. Tentaram impor muita coisa no colo do agente de carga, logo que o Ciscoserve iniciou, normalmente naquela de o responsável pelo Ciscoserve agora dá um passo à frente, daí o pessoal todo ia fazer um moonwalker assim, dar uns passinhos para trás, se esconder da obrigação. Não, em toda a cadeia logística, né, da agência que representa o armador até o importador, praticamente todo mundo tem as suas obrigações inerentes ao que é o seu serviço prestado ou o seu serviço tomado. E o Agostinho já deve também ter tomado contato com essas naturezas de dúvida, né? Então, não importa o meio de pagamento, mesmo que você tenha feito pagamento através de um terceiro, de um intermediário, a gente tem que observar. Se eu falar bobagem, você me corrija, por favor. Mas... Aqui quem participou das reuniões do Ciscoserve, ninguém tem mais essa dúvida. Todo mundo sabe que o meio de pagamento não interfere em nada na da obrigatoriedade, até uma informação que se coloca lá. Mas eu sempre gosto de dar exemplo bem esdrúxulo para poder ficar marcado, os mantras, né? Sim. Pode dar uma bolsa de dinheiro lá para o cara carregar e entregar para você. Eu não quero nem saber onde ele vai entregar, mas a relação é você e o prestador de serviço lá no seu contrato. Não importa se você contratou, se você pagou. E eu já disse para vocês, não importa nem se pagou. Tem determinadas situações que não tem nem o pagamento e tem um registro. Quando eu meço o fluxo, né? Vocês já estão acostumados com esse tanto que eu falo aí durante essas palestras. Pelo menos eu espero ficar mais confortável. Assim. Perfeito. Bom, gente, seguindo aqui, a gente tem que entender o seguinte: nós podemos, todos nós aqui, provavelmente a maioria de nós, trabalham em segmentos diferentes, indústrias diferentes, alguns com mercadoria, outros com serviço, cada uma área distinta, um departamento diferente dentro da empresa, com um cargo, uma função diferente. Mas todos nós, pessoas físicas e jurídicas, temos algo em comum. Todos nós pagamos e recebemos. Não é? Todo mundo paga e recebe. E é por isso que os meios de pagamento têm sido tão atacados, né? Têm sido alvo de tantas fintechs, de tanta inovação. Todo mundo, Rafael, todo mundo quer botar a mão no dinheiro, mas ninguém quer botar a mão no problema do tributo, da regulação, da declaração, né? Só quer o bônus, mas não quer o ônus. E eu queria dizer o seguinte, gente, não importa, o Thomas também falou, importar o que exporta, exportar o que importa, mas é o seguinte, não importa se você importa ou exporta, importa que você paga e recebe. E o outro polo da relação pode ser domiciliado em outro país. E é isso que a gente tem que verificar a rigor. O que o Rafael falou ali, quer dizer o seguinte: se a sua empresa compra ou vende, tem cliente ou fornecedor no exterior, paga e recebe, via cartão de crédito, via câmbio, né, via qualquer um desses meios que a gente já falou ali, certo? Se a sua empresa importa ou exporta produto e serviço, se vai um aviãozinho levando mercadoria de lá, daqui para lá, se vem um naviozinho ali, tem que esperar que o transit time demora na China um pouquinho para chegar, né? O importante é o seguinte: se teve um pagamento, gente, não importa se ele foi diretamente você recebendo, diretamente você pagando, ou com um carinha ali no meio, ajudando você a pagar ou receber, em espécie, via crédito ou via transferência, não importa. A gente tem que saber o seguinte: tem um cara chamado Receita Federal, né? Esse cara, segundo um representante deles falou uma vez no evento, já tem integração com 89 países, se eu ouvi direito, né, de receber informação, algumas informações econômico-financeiras. Também tem a declaração da Decred, por exemplo, que também foi citada, em que as instituições financeiras de pagamento precisam declarar, né, os pagamentos feitos. Aí existe o Banco Central, que recebe também, tem a mão sobre o mercado financeiro, também recebe registro do Cisbacen, por exemplo, de tudo que é pago via câmbio. As empresas, gente, além de declarar o contrato do Banco Central, declaram no Siscomex, quando a gente está falando de mercadoria, tem declaração de SPED, que eu não vou nem pedir para levantar a mão quem está tratando disso dentro da empresa, mas isso as empresas vêm tratando há bastante tempo. Tem a DIF, tem agora a REINF, vai virar anual, né, a declaração. Quem é da área, quem aqui é da área fiscal, tributária, contábil, levanta a mão só para ter uma ideia. Tem alguns aí, muito que eu sei, alguns mais. É a situação da verificação de atividades atípicas, de atividades suspeitas, né? Daí o Rafael falou um pouco disso, até dos bancos pedindo ajuda, porque é muito contrato, é muito volume, é muito valor sendo enviado para lá e para cá. E aí existe um conselho, né, de controle das atividades financeiras, que recebem
a partir de determinados critérios, comunicação automática de todas as transações que fazemos, e a partir de alguns outros critérios, quando há suspeita, comunicação de utilidade suspeita. Que não quer dizer que tenha alguma coisa equivocada, mas precisa eventualmente de uma atenção um pouco maior. Então, a gente está chamando a atenção de vocês aqui para o fato de que não é só pagar e receber. O seu problema não acaba quando você paga ou recebe por determinado meio, seja qual for. O problema, sob determinada ótica, pode recém ter começado, porque decorrem obrigações desse pagamento, obrigações acessórias, obrigações principais, a gente teve a partir de 2013 uma modernização da nossa legislação na prevenção à lavagem de dinheiro. Isso precisa ser observado, porque isso traz responsabilidades para as empresas e para os gestores das empresas. Então a gente não pode se descolar do compliance, palavrinha também mágica aí, bem do dia a dia, né, das empresas hoje. E aí nós temos em muitos casos, gente, aquele dinheirinho ali voando nas operações das empresas, ou porque elas usam um meio de pagamento que gera uma tributação maior, ou porque elas usam um meio de pagamento que faz com que elas percam dinheiro, ou ainda um meio de pagamento que cria a ilusão, e essa ilusão é doce, né, de que usando aquele meio de pagamento não há tributo ou não há obrigações a declarar. Então a gente chama atenção, porque agora a gente tem uma ação, me parece, um pouco mais efetiva, né, até pela concentração, assim como foi concentrado muitos órgãos no Superministério assim, da Economia, muitas coisas foram concentradas no Superministério da Justiça, e isso precisa aí ser observado. Para falar de disrupção, para quem assistiu o filme de Velho Oeste, tem o Wells Fargo Bank lá, que nasceu também no Vale do Silício. Não tinha filme de faroeste sem as carrocinhas lá de transporte de ouro do Wells Fargo, né? Isso aqui é um site, mas podia ser de qualquer banco, né? Tem um serviço de banco lá, empréstimo, crédito, seguro, investimento, gestão de riqueza, financiamento de casa, serviços tradicionais de banco, certo? Esse é o site do banco. Só que, gente, é o site do mesmo banco sendo atacado por fintechs. É isso aqui que vem acontecendo no mercado. O banco, como ele atende do pessoal que está estudando e entrando no mercado agora, até o pessoal que empreendeu, o pessoal que é colaborador de empresa, a pessoa que já está aposentada, então o universo de clientes do banco é muito vasto. E estas empresas de fintech costumam pegar um nicho, que eles chamam de nicho nichado. Ele não vai vender investimento, ele não vai trabalhar com investimento, ele vai trabalhar com investimento para mulheres empreendedoras dos 25 aos 40 anos, por exemplo. E ele é o melhor cara nesse segmento, ele vai falar a língua que ela entende, e ele vai conquistar esse público e vai dividir um pouco dessa fatia dos bancos que hoje está bastante concentrado. E os bancos sabem disso e eles têm também as suas medidas, né, para acompanhar esse movimento. E não pensem que é só no Vale do Silício, não, porque esse aqui, gente, é o radar de fintechs aqui do Brasil. Né? Isso aqui é público do Fintech Lab, esse radar foi feito em agosto do ano passado. A quantidade de empresas que estão aqui operando com pagamentos no Brasil, alguns aqui vocês usam com certeza, cartão de crédito, meio de pagamento, muita concentração em pagamento aqui, ó, cerca de 26%. Já tem um pedacinho aqui, gente, que é câmbio e remessas, né? Lá 3% do mercado, mas muita coisa ali, a maioria B2C, né? Pensando nas remessas pessoais, transferências das pessoas físicas, muito pouca iniciativa B2B, e as empresas também precisam de ajuda, porque também precisam remeter, e às vezes com custo menor e com mais agilidade. Então esse mercado também vai sofrer uma disrupção. E aqui, a gente falou bastante de Scoserve, nos painéis da manhã já foi falado, o Rafael falou mais um pouquinho, e eu queria dizer o seguinte: o que aconteceu com as empresas que se adequaram ao Scoserve, que passaram a declarar? Elas costumam ter lá uma área ou uma pessoa, ou até um terceiro, responsável por declarar. E são declaradas algumas informações muito sensíveis que podem e devem ser cruzadas. Por exemplo, a NBS, gente, ela tem que guardar alguma conformidade com a natureza de câmbio. Né? Elas não são exatamente a mesma, a natureza de câmbio não é a NBS, mas, poxa, um lá está treinamento e consultoria em determinado tipo de serviço bastante especializado. Aí lá na natureza de câmbio você vai botar lá serviço de computação, que a gente pegou um caso recente, outro dia, de empresa. O modo de prestação e o local de fruição, destino do serviço, tem impacto direto sobre alguns dos tributos aqui, como PIS, COFINS e ISS, que foi, inclusive, tema aqui de discussão de manhã, e se tem, e a gente torce para poder
tudo certo isso, a gente vai tentar contribuir ao máximo para que seja simplificada mesmo essa tributação, para que se facilite, identifique mais claramente o que é o conceito de exportação de serviço e, além disso, o que é resultado do serviço e onde se verifica resultado e o que é destino, se é onde foi concluído, se é onde... Enfim, é um tema que nem vale a pena entrar aqui, mas que tem muita sensibilidade sobre a existência ou não, a incidência ou não de alguns desses 6 tributos falados aqui pelo Lucas, né, de manhã, ok? Nós também temos que observar, o Rafael falou, câmbio, conta no exterior, né? Ele falou, poxa, isso você não está ótimo, essa facilidade lá vinda em 2006, ela realmente foi muito bem-vinda para as empresas. A gente lá, eu e o Raimundo trabalhávamos numa grande exportadora na época, e isso trouxe muitas facilidades para a empresa. Mas a facilidade no meio de pagamento não elimina o fato de que tem uma declaração ou mais, aí a gente tem DIF REINF, a gente tem DIREX, a gente tem eventualmente SCOSEV, amanhã evoluindo, migrando para nota fiscal eletrônica de serviço, mas, como o Rafael falou, as informações serão as mesmas, né? Elas podem, claro, o governo precisa modernizar os seus sistemas, facilitar para a gente a entrega, e é bom realmente que isso ocorra. Mas isso não se descola, gente, da tributação, isso não se descola da observância aí de toda a legislação e dos órgãos que estão olhando os nossos pagamentos. Eu quero ir para um caso prático agora. Quanto tempo a gente tem? Quantos temos prazo? Gente, o SiscoServe não é uma ilha dentro das empresas, tampouco dentro da estrutura de governo de cruzamento de informações, né? A gente tem muitas informações que podem eventualmente gerar impacto e eventualmente alguma falta de conformidade entre uma informação e outra. Esse material aqui está disponível, depois o pessoal da ED vai publicar no site do Enaserv, isso aqui tudo, tá? Quem quiser tirar foto, quem não quiser não tem problema, vai ficar disponível, seguro para vocês, tá? Aqui, quem usa LinkedIn aqui, só curiosidade? A maior parte. Deixa a mão levantada quem usa pago. Quem paga para usar? Vocês sabem que tem possibilidade de a gente pagar o LinkedIn para empresas que fazem recrutamento, contratação, seleção de profissionais, empresas que fazem busca de leads, né, de potenciais clientes pelo LinkedIn. Então aqui é uma fatura nossa, né, a gente pegou nossa para não pegar de cliente nenhum aí, certo? A gente paga lá R$200. Eu estive no LinkedIn em São Francisco, mas eu pergunto para vocês, de onde o LinkedIn está me faturando aí nesse serviço? O que a Irlanda tem de diferente da maioria dos países, pelo menos? Paraíso fiscal. Tributação favorecida, né? Muda um pouquinho o imposto, certo? Muda a regra do imposto. Eu falei de um outro, mas aqui é muito pouco valor, R$299, a gente não vai realizar aí, a conta não fica legal. Eu peguei uma outra fatura de um serviço que a gente passou antes ali, mas gente, podia ser qualquer uma, podia ser qualquer serviço, tá? Obviamente aqui eu tirei o nome da empresa, tá? Mas a gente tem aqui uma invoice. Eu também estive no Slack lá em São Francisco, mas a invoice aqui veio. Para quem registra a SiscoServe, olha a fatura, tudo bonitinho, o NIF está ali, ó, identificado, descrição de endereço, né? Olha que maravilha, todas as coisas assim, certo? Só que assim, de onde vem essa fatura também? Da Irlanda. O Lucas falou aqui agora há pouco, antes do almoço, que a gente tem uma tributação média de importação de serviços de 40 e poucos a 40 e poucos %. É verdade. É verdade. Pode eventualmente ser menor, dependendo de algumas variáveis, como por exemplo o local de destino, mas pode ser maior se a gente tiver um país com tributação favorecida. E aí muitas vezes, dependendo da base de cálculo, ela pode incidir sobre outros tributos, e isso acaba aumentando em cascata. Por isso, do que eu vou mostrar para vocês agora, da necessidade de a gente reformar, né, os nossos tributos, da gente facilitar o recolhimento, porque muitas das empresas, algumas aqui que a gente conhece presentes, têm, mesmo querendo fazer certinho, tem alguma dificuldade e um trabalho grande para chegar lá. Okay? Então aqui é um serviço que foi faturado anual, $80 por usuário, 140 usuários, $11.000. Quanto vai custar isso aqui em reais? Quem arrisca aí? Um lance. Qual vai ser o custo final? 44 mil? Quem dá mais? Quem dá mais? Anota aí. Não, quem dá mais aí? Quanto? Então vamos lá. Gente, aqui é um caso, um estudo de caso concreto, com uma visão bastante conservadora de tributos. Pode ter linha de pensamento diferente, né? Óbvio, linhas mais agressivas, né? A gente toma sempre uma linha mais conservadora, pela visão normalmente do contador, né? De verificar o cálculo mais seguro para a empresa. Então,
A gente recomenda a análise fiscal, legal, cambial e tributária da situação. Essa fatura, pela taxa do dia lá da liquidação, ela poderia, num caso de omissão, informação inexata ou incompleta para uma empresa tributada no lucro real, gerar um risco de passivo de R$ 1.283, tá? Então guardem esse número. Aí, a análise é legal. Se tem algum risco de parar numa análise do COAF, por exemplo, que aqui nessa transação, por óbvio, não tem. Mas não pensem que é raro chegar para a gente faturas que mereçam um pouco mais de atenção por conta do seu fornecedor lá fora, se ele já teve algum tipo de problema. Eu já ouvi MIDIC e Receita palestrando, quando as empresas perguntavam assim, mas Rafael, como é que eu faço para pegar o NIF? Como é que eu pego o NIF da empresa que eu preciso declarar no SCOSEB? Se você tem que declarar no SCOSEB, já faz talvez 3 meses que você negociou com essa empresa. Eu não vou falar, porque eu não quero falar por ele, mas eu já vi colegas de MIDIC e Receita dizendo, como é que a sua empresa não tem o NIF, o equivalente ao CNPJ de um cara que ela está pagando sabe lá quantos $1.000 ou recebendo, né? Aqui no Brasil, para cadastrar no RP, se não tiver o CNPJ, a gente não inclui no sistema. Então, às vezes, o pessoal do governo tem dificuldade de entender como é que aqui no Brasil você tem que ter um monte de dados e de empresa lá de fora a gente não pega esses dados, né? Então, algumas coisas precisam ser observadas no compliance das empresas também. Aqui tem uma situação de câmbio, gente, esse pagamento foi feito por cartão de crédito. Não vou dizer aqui qual é a bandeira, não importa, a bandeira, o banco, foi pago no cartão de crédito. E é uma das melhores formas que a gente tem para perder dinheiro. Pagar serviço importado no cartão de crédito. Por quê? A gente pagou R$ 3,95 no dólar, um dólar obviamente espredado, num dia que o PETAX estava 3,74, 20 centavos de spread, que dá 5%, R$ 2.300 nessa fatura de $11.000 foi o que a gente rasgou de dinheiro, ok? Como disse o Rafael, o único imposto que sofre alteração pelo meio de pagamento é o IOF, que se fosse câmbio seria 0,38, se é cartão de crédito é 6,38, então ok. Então a gente contribuiu com R$ 2.881, sendo que dava para ser muito menos que isso, podia ser 0,38. Então a taxa cambial efetiva foi 4,20. O custo por dólar foi 4,20, certo? O custo total foi R$ 48.000, certo? Errado. O custo é maior que esse, porque isso é o custo financeiro. Então, financeiramente, nós gastamos R$ 5.000. A gente podia ter economizado R$ 5.000 para pagar os tributos. Por quê? Se a gente for olhar o custo tributário, gente, o único imposto que, vamos dizer assim, já foi retido, foi recolhido, foi o IOF, 2.800. Os demais tributos, que chegam a R$ 30.000, nós temos que emitir 4 guias DARF, recolher, e o ISS a gente tem que ver, porque aí 5.000 e poucos municípios a gente não tem um padrão. Tomara que a nota fiscal eletrônica venha padronizar a forma de apuração e retenção do ISS nos municípios, por favor. Não sei que projeto é esse, mas esse é o propósito. Então, gente, nós chegamos ao custo. Isso aqui é uma criação da ADAPTEM. VET é um termo do Banco Central, valor efetivo total. A ADAPTEM criou o valor efetivo total tributado, que é para mostrar para as empresas quanto custou a importação de serviço na última linha, depois do último tributo. Custou R$ 6,88 cada dólar, que levou para um custo de 74% de tributo. Como assim? Por quê? Explico. Tem ali a memória, deixa eu ver se eu acho, aqui, dos tributos. O IR foi para 25%, o IOF já foi recolhido, 6,38%. Com essa natureza de serviço e com essa NBS, apesar de não estar trabalhando NBS, mas tem conformidade, né, claro. Aqui temos CID, PIS, COFINS e ISS, pensando no município que tributa o ISS em 5%, poderia ser eventualmente menos, né? Então, aqui é um caso bem interessante. Aí, o que as empresas estão olhando normalmente? Ela está olhando lá o azul, que é o valor líquido que ela pagou para o fornecedor. Ela não está considerando aquelas outras cores lá que são os tributos. E muitas vezes a área de suprimentos de uma empresa compara assim, eu vou comprar um sisteminha por $60, porque eu comparei ele com o sistema brasileiro, e o sistema brasileiro é R$300. $60, eu falei, né? Vezes R$4, né? Arredondando para cima, dá R$240. E o brasileiro é 300. Então eu vou importar esse software, porque ele é mais barato. Mas e se a gente observasse a tributação, será que a gente não faria diferente, né? Então, gente, eu quero mostrar aqui, deixa eu ver se eu deixei o gráfico. Quero mostrar para vocês que muitas vezes o câmbio, a taxa cambial, as empresas estão brigando na terceira, quarta casa do câmbio, e está certo brigar. Só que está brigando só na hora de pagar e está deixando de olhar risco tributário, risco de obrigação acessória. Bom, esse material, para quem quiser acessar a apresentação, já está disponível aqui, depois vai ficar disponível no site do Enaserve, tá bom? E eu vou devolver, porque já está acabando o tempo, por isso que o Rafael falou de mim, porque ele sabe que eu falo demais, daí não ia sobrar tempo, né?
Agradeço aí, Arthur, a oportunidade, ao presidente Zé Augusto, ao Marcelo. Deixo aqui, quem quiser trocar uma ideia com a gente sobre essa experiência no Vale do Silício, sobre esses meios de pagamento, eu deixo aí os nossos contatos no Instagram, LinkedIn, por favor, fiquem à vontade aí. Quem quiser ganhar um amigo, estou aqui à disposição. Então, Arthur, muito obrigado, parabéns à AEB pela organização. Bom, só 2 minutinhos só para fazer algumas observações aqui para provocar os distintos. Eu já conheço há algum tempo, não vai provocá-los. Diante desses dados internacionais aí que vocês apresentaram, principalmente no exame, a gente fica com uma questão na cabeça. Assim. Estamos falando de instituições financeiras, os cuidados com os internacionais, essa mudança aí de paradigma de pagamentos. E a gente fica com algumas coisas assim, por exemplo, estamos caminhando para um declínio aí do setor bancário tradicional, tá? Banco, físico e tal, ou é um fatiamento de mercado, é uma divisão de mercado. Qual é a visão, principalmente de você, de mercado, não, Lisandro? Que visão você tem disso aí? Rapidinho. O que a gente pode experienciar lá, não só no Vale do Silício, mas como nos Estados Unidos de uma forma geral, foi realmente uma disrupção do sistema financeiro atual. E sim, eu diria que um fatiamento de mercado, né? As fintechs vêm aí, estão vindo com... é um outro mundo, gente. Eles têm muito dinheiro. Tem fintech de 2 milhões brasileiros lá, que tem 21, 22 anos, que já captou mais de 200 milhões de dólares e já vale mais de $1 bilhão, está fazendo uma disrupção no cartão de crédito lá nos Estados Unidos, que é um outro sistema de crédito diferente do nosso aqui. E esses fundos de investimento estão olhando para o Brasil e esfregando as mãos com uma mudança, por exemplo, que o Banco Central está fazendo, que é a regulação do Open Banking, né, que já existe lá no Reino Unido, na Europa já são iniciativas, né? Então as fintechs vêm realmente para dividir e pegar algumas fatias, e é por isso que alguns bancos têm iniciativas de criarem as próprias fintechs ou até de investirem em fintechs para promover a própria disrupção, que aliás é uma das leis desse mercado, que ou você mesmo faz sua disrupção ou alguém que não tem nada a perder vai fazer. Então, só para complementar rapidinho, qual é o sentimento aí do mercado? Você que foi até lá fora para ver isso. É um movimento disruptivo ou é corroborativo? Difícil saber. Não, tu veja, eu diria que existe muito de colaboração, porque muitas das fintechs precisam de um banco, né? A própria fintech lá que o Rafael falou, ela faz facilitação de pagamento, mas ela tem um banco, uma instituição financeira por trás. Então, sim, existem tecnologias disruptivas, tecnologias que estão mudando, acelerando o processo, facilitando, diminuindo custos, né? E, por um lado, elas tendem a tirar, sim, muita fatia de mercado dos bancos, mas, por outro lado, quase toda fintech precisa do apoio de uma instituição financeira. Então, existe um pouco de colaboração e um pouco de disrupção e recomenda-se aos bancos, né, que acompanhem ou até que antecipem esse movimento. Eu diria que é melhor para o banco participar da disrupção do que sofrer com a disrupção. Vai depender mais do sistema financeiro do que das fintechs. As fintechs não têm nada a perder, elas vêm com muito dinheiro, muita tecnologia, muita vontade de dominar o mercado, e se os bancos não abrirem as portas para as fintechs, elas vão meter o pé na porta e vão derrubar. Pode ter certeza. Bom, Rafael, quer que eu leia para você ou você já vai? É por isso que a gente ama esse garoto, né? Olha só, um alívio que ele já viveu. Vamos lá. Não, chegaram algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder dentro do limite da explicação que está aqui. E como vocês sabem, eu falo que muito cuidado nessa interpretação de resposta que a gente dá num evento como esse, porque aqui eu estou avaliando uma pergunta que foi escrita em 3 linhas. Então, assim, a segurança mesmo se dá através de uma solução de consulta, que é onde vai se avaliar os documentos usados, etc, etc. Porque aqui a pessoa pode simplesmente dizer, não, porque aqui eu faço determinada ação, e etc, etc. Eu estou partindo desse princípio, que é isso daqui. Então,
Perguntaram aqui o que a Receita Federal está fazendo em relação àquelas operações de dropship, que tem aqueles estoques comuns, aquelas empresas que hoje é só um galpão, um estoque, digamos lá, empresas que trabalham sem estoque, usam aquele marketplace. Então eu tenho um baita de um galpão gigantesco lá, a mercadoria lá não é minha, aí eu vou vendo aquilo dentro de um site qualquer, de uma empresa brasileira, aí eu vendendo, eu aciono esse estoque lá que manda entregar. Nós estamos fazendo umas diligências agora justamente para ver a natureza da operação, porque eu quero saber o seguinte: esse camarada que está fazendo esse papel dentro do marketplace para vender esse estoque que está lá, ele está fazendo um mero papel de representante comercial desse estoque lá, dessa empresa que guarda esse estoque? Quem fatura, na verdade, o total da mercadoria? Porque eu fiquei sabendo na primeira diligência que a gente fez que a empresa, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui, mas não, eu estou lá dentro do site de uma grande loja brasileira de produtos eletrônicos, aí eu compro um telefone, um celular. Aí esse celular não é desse cara que me vendeu, na verdade ele está no estoque lá, guardado no galpão, não sei aonde, com estoques que pode ser usado por 20, digamos, pessoas físicas diferentes, porque tem muita pessoa física nisso. Aí o que a gente pode fazer? Vem cá, como é que você adquire essa mercadoria dele? Você vai lá e adquire no estoque e depois vende? E aí a sua margem é esse lucro? Ou você simplesmente ganha só o líquido, como se fosse uma comissão, e eles lá é que já despacham toda a mercadoria, se responsabiliza por despachar a mercadoria, etc, etc, e fica com um montante global da coisa. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele disser, não, está disponível para lá, eu vou pego, compro e vendo. Então, pronto, você tem uma margem, um profit ali em cima daquele valor que você vendeu. Outra coisa é dizer, não, eu não quero nem saber, eu estou aqui tipo um representante comercial, mandei sua ordem para ele, mandei ele entregar na casa de fulano de tal, comprou através do meu marketplace aqui essa bicicleta. Então nós estamos avaliando para uma melhor forma de enquadrar esses caras dentro dessa sistemática, entender melhor como funciona o modus operandi, mas isso aqui está no nosso radar. Deixa eu ver o que é isso aqui. No caso da nota fiscal eletrônica, é correto afirmar que a substituição serviria apenas para a venda de serviços? Não. É venda e aquisição. Nós estamos criando a nota fiscal de serviço de entrada. Então, do jeito que funciona para a mercadoria, a ideia é de ter a nota fiscal de serviço eletrônico de entrada. E aí, como é que funciona? Do jeito da mercadoria. Eu só vou deduzir se eu emitir a nota de entrada. Aquela não é uma despesa que eu tenho que ter, que eu quero deduzir, e eu quero comprovar que ela é uma despesa necessária, na hora de apurar lá o nosso querido Lalu. Então, eu tenho que ter lastro para essa operação, e nós estamos tentando implementar a nota fiscal de serviço eletrônico de entrada. Quem tiver mais curiosidade, como é que vai ser, etc., eu estou aí no café e depois pode abordar, mas é isso que eu tenho para falar. Nós vamos ter os dois lados, tanto que os dois módulos Cisco Serve vão sofrer as medidas de transição. Renato, me desculpe, mas eu sou um conselho de segurança. Isso aqui eu não entendi direito, mas eu vou tentar falar aqui. Assim, atualmente, o Cisco Serve módulo frete internacional não possui mecanismos seguros de validação dos dados. O Cisco Serve é autodeclaratório. Nós na Receita trabalhamos com 1 zilhão de declarações autodeclaratórias. E a gente aponta, o nosso amigo Lisandro botou aqui o Cisco Serve no meio de uma engrenagem, um monte de serviço conectado a ele, etc. Na Receita a gente trabalha com isso. Agora a gente tem um data lake, joga 200 informações lá dentro e tenta ver se tem fundamento alguma daquelas coisas. Já foi tentado uma integração com o Cisco Max. E à época, com todo respeito, etc., mas foi dito que as informações que constavam dentro do Cisco Serve eram muito mais complexas do que aquelas que estavam no Cisco Serve. E chegamos à conclusão na época de que não caberia essa integração. Pode ser que no futuro, com a evolução, portal único, etc., nós capturemos essa informação dentro do portal único? Pode ser, mas naquele momento onde foi feito o estudo, não se chegou à conclusão de que a informação que vinha do Syscomex era mais completa e segura do que a nossa informação. Porque a nossa informação ela dizia que foi que contratou de quê, e não só o importador, e etc. Então é uma informação muito mais completa. E na época foi até o pessoal do MIDIC, do ex-MIDIC, que defendeu com unhas e dentes, falou, não, a nossa informação de frete do Cisco Serve é muito mais completa.
Então nós ficamos nesse parecer. Mas agora, com a evolução para a nota fiscal de serviço eletrônica, provavelmente nós vamos rever toda essa sistemática. Nós, empreendedores, somos tocados todos os dias pela disrupção da tecnologia e mercado. As leis e regulamentações não possuem essa velocidade. Não possuem mesmo. E eu acho que nunca vão possuir. Porque o mercado é muito mais avançado, muito mais dinâmico do que qualquer tipo de normativa. As leis e regulamentações não possuem essa velocidade. Como irá ser equacionado? É o que eu acabei de falar. Não necessariamente precisa de legislação, porque a legislação já está posta para algumas áreas. Você já tem a sua liberdade de fazer até aquilo que você acha que é legal. Você tem essa liberdade. Os arranjos, eles são montados naquele sentido. Eu posso ir até onde? Até onde a lei diz para eu não ir. Se não tem lei dizendo que é para onde eu não ir, então eu vou trabalhando. Agora, vai ter uma hora, meu amigo, que você vai chegar perante uma lei de conformidade tributária. Exato. Você vai chegar numa lei... Rafael, deixa eu contribuir nisso, porque lá no Vale, mas aqui no Brasil também, tem muita gente se inspirando no que é feito lá. Tem missões aqui que vão para lá agora, né? Bastante. Teve o Silicon Valley Conference, o Day aqui em São Paulo outro dia, né? Muito bacana. E lá a pegada do empreendedor moderno é a seguinte: ask forgiveness, not for permission. Peça, melhor pedir perdão do que pedir licença. O Uber não foi em cada prefeitura bater na porta para perguntar se podia operar. Então, em muito, o colega que perguntou aí tem razão, em muito a tecnologia, ela puxa o regulador, né? E a gente teve alguns cases nos Estados Unidos muito interessantes. Lá tem o Lending Club, que é um dos unicórnios atuais lá, o unicórnio é uma empresa que passou a valer mais de $1 bilhão, que fez empréstimo peer-to-peer, empréstimo com instituição financeira, com gente, com empresa, botando dinheiro. E chegou uma hora que eles chegaram num tamanho, num valor, numa quantidade de cliente, o valor que chegaram os bancos para a SEC, e o cara ali prestando dinheiro. Como assim? O cara não é instituição financeira? Poxa. Aí a SEC chegou, meu amigo, peraí, você tem que primeiro virar instituição financeira, porque assim, não tinha algo, talvez não tivesse algo tão específico dizendo que não pode fazer, que pode fazer aquilo, né, ou que não pode. Mas às vezes a regulação, ela está mais em linhas gerais. Porque não diz que eu não posso fazer isso, então eu posso. Às vezes não é bem assim. Essa empresa quase quebrou e teve um empreendedor brasileiro que foi para lá trabalhar com criptoativo e captou $8 milhões, cresceu, só que chegou SEC, IRS e FED, 3 reguladores disseram: você tem que se adaptar aqui e aqui. Os $8 milhões que ele captou não ia dar para atender ao compliance. Quanto mais para melhorar o produto, eles resolveram fechar a empresa. Então, vale o alerta de que sim, é legal essa pegada de vamos fazer e depois a gente vai ajustando no caminho, mas sem descuidar tanto da questão tributária, a questão de regulação, ok? Aqui só tem mais uma pergunta que fala: o que a Receita Federal está fazendo para facilitar o recebimento, pagamento em moeda estrangeira, contratação de serviços, compra e venda de produtos? Eu falei meio que no início da minha apresentação que com a desregulamentação da flexibilização da cobertura cambial já foi um grande avanço, onde foi permitido o pagamento, inclusive, de importação de serviços ou mercadorias utilizando uma moeda estrangeira que tivesse, não importa em qualquer lugar do mundo, que ela poderia fazer. Agora, obviamente, que na hora de trazer para o Brasil se faz câmbio para trazer para o Brasil. Então, deixa lá para uma questão de logística para fazer as operações. Mas até o ponto, até onde a Receita vai, é o respeito à lei da flexibilização da cobertura cambial. Se você tem um direito lá fora, você pode fazer o pagamento. Pode fazer o pagamento de importação de serviço, pode fazer o pagamento de importação de mercadoria, não tem problema nenhum. O único problema é pagar o imposto, referente à operação. Tributar um serviço da RPNB, por exemplo, não vai cair no caso de bitributação? Olha só, serviço de bitributação, a gente vive com ela, com a possibilidade dela em qualquer tipo de serviço que envolva 2 países, que uma ponta está num país, que a outra ponta está no outro. Vamos supor que esse camarada lá, ao pagar o serviço para alugar um apartamento aqui em São Paulo, o Airbnb, já seja retido na fonte dele determinado valor. Ele pode se valer de um tratado para evitar a tributação e ter esse crédito desse valor que foi pago lá. Tá certo? Agora, o que acontece normalmente? O que acontece normalmente é que eles não pagam nada lá. Então, tem que ser tributado aqui também. Da mesma forma, um aluguel. Se você estivesse alugando um aluguel para um gringo, que na hora que ele vai remeter esse aluguel para cá, ele sofresse uma tributação lá, e a legislação brasileira ela é tão boa, que às vezes não precisa nem de tratado, ela dá uma reciprocidade. Ela fala assim: o seu rendimento é oriundo do exterior, pagou algum tributo lá? Pagou, vou te dar o crédito.
Vou te dar um crédito. A lei brasileira é muito recíproca nesse aspecto da questão da tributação. Eu sei que ficaram muito agoniados, mas o Airbnb vem aí. O Airbnb vem aí. E não só o Airbnb, vai vir Uber, vai vir todo esse pessoal, porque é uma tendência até pelas pessoas que já estão trabalhando nos setores do Brasil. Fala, faz o seguinte, cara, então não cobra da gente, não cobra de ninguém, né? Que é uma coisa mais justa, né? Então não vou cobrar de ninguém, não cobro aluguel para o brasileiro que está vendendo alugando o apartamento dele aqui. Eu estou falando agora uma opção, eu estou agora fazendo um desabafo como um cidadão normal aqui, tá? Até porque a legislação ela tem que ser o mais igualitária possível, justa, tá certo? E a gente não pode fazer com que tecnologias disruptivas façam erosão de base tributária. Essa é a mensagem final, tá bom? Obrigado. Muito bom. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lisandro. E já encerramos, nosso tempo está esgotado. Então eu tenho que agradecer muito os dois. E acho que dúvidas sempre terão, tomara que tenham bastante, não é isso? Para ficar para o próximo. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado pela atenção.